Na política, nem tudo é preto. Nem tudo é branco. Para se entender o que acontece nessa capital federal, tem que se entender vários tons. Diversos tons de cinza. E para tomar um café conosco, basta ir ao site e adquirir a nossa canequinha. Acesse lá. Decisão do STF complica a vida de Chiquinho Brazão. Entenda no Brasília Já. O Supremo Tribunal Federal formou maioria no sentido de ampliar o foro por prerrogativa de função, o chamado foro privilegiado. E isso pode ser um novo complicador na vida do deputado Chiquinho Brazão, acusado de ser o mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco. Vamos entender então como é que isso acontece. Chiquinho Brazão, a sua prisão foi mantida pelo plenário da Câmara. E agora, então, se inicia ali no plenário da Câmara um processo no Conselho de Ética de cassação do seu mandato. No fundo, a cassação do mandato de Chiquinho Brazão poderia vir a ser um benefício a essa altura para ele. Por quê? Porque se ele viesse a ser cassado, o seu julgamento sairia do Supremo Tribunal Federal e voltaria para as instâncias inferiores, ou seja, ele poderia com isso ganhar mais tempo por possibilidades de recurso. Com a decisão tomada agora pelo Supremo Tribunal Federal, mesmo se ele for cassado, isso não acontece, porque a decisão pela qual já se formou a maioria, o julgamento vai continuar, porque houve um pedido de vista do ministro André Mendonça, mas a maioria já está formada. A decisão do Supremo Tribunal nesse sentido é de que o foro privilegiado, foro por prerrogativa de função, ele permanece se o crime foi cometido no exercício do mandato, mesmo que depois disso o deputado deixasse de ter esse mandato. Se o crime foi cometido, então, quando ele era deputado federal, mesmo ele deixando de ser deputado federal, o foro permanece, sendo o Supremo Tribunal Federal, permanece o foro por prerrogativa de função. Havia ali todo um movimento no sentido de ver se facilitava com isso a vida do Chiquinho Brazão. No momento em que se discutia a prisão do deputado, os deputados ali favoráveis a ele jogaram essa isca no início, quer dizer, iriam trocar a possibilidade da manutenção da prisão pela cassação do mandato. Isso foi o que pareceu que iria acontecer na quarta-feira, quando houve a decisão da Câmara de manter a prisão de Chiquinho Brazão. Ao manter a prisão de Chiquinho Brazão, a Câmara, então, concordou com a argumentação do Supremo de que havia, no caso, um crime cometido no exercício do mandato. Qual foi o entendimento do Supremo? Que Chiquinho Brazão, como deputado federal, vinha atrapalhando as investigações, ou seja, estava cometendo um crime de obstrução da justiça que acobertava um crime inafiançável, que era o assassinato de Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes. Os deputados que eram contrários a isso, que queriam a soltura de Chiquinho Brazão, diziam que esse crime de obstrução de justiça não era um crime inafiançável, que o crime inafiançável, o assassinato de Marielle, tinha sido cometido quando ele ainda era vereador pelo Rio de Janeiro. Mas prevaleceu a tese, que era a tese do Supremo, de que esse crime de obstrução de justiça acobertava o crime inafiançável e que, por isso, então, ele devia ser mantido preso. Ao concordar com isso, a Câmara, então, concordou que havia um crime no momento em que ele era deputado federal, o que fazia com que o foro para o julgamento desse caso ficasse sendo Supremo. Então, agora, havendo a cassação, pelo menos isso poderia vir a ser um privilégio, um benefício para Chiquinho Brazão, porque ele, sendo cassado, deixaria de ser deputado e, pelo entendimento anterior do Supremo, isso daí saía do foro do Supremo, voltava para a instância inferior. Com esse novo entendimento, isso não acontece mais. Ele continua sendo julgado ali no Supremo. E aí, só para a gente concluir essa análise, isso que durante muitos anos
foi chamado de foro privilegiado, é uma coisa que a gente não deve mais chamar assim. Tecnicamente, o nome não é foro privilegiado, é foro por prerrogativa de função. Se chamava de foro privilegiado porque o Supremo, antigamente, nunca condenava políticos. Ele passou muitos anos sem condenar políticos. Depois do julgamento do Mensalão, políticos começaram a ser condenados. E isso, então, deixou de ser um privilégio. Porque se você é condenado pelo Supremo, as suas possibilidades de recurso dessa condenação são muito pequenas, são somente por pequenas questões processuais. Quando você é condenado em primeira instância, você tem todas as outras instâncias de recurso para fazer até, enfim, a eventualidade do julgamento ir parar no Supremo, o que faz com que as coisas, às vezes, demorem muitos anos. Quando você vai direto para o Supremo, você não tem mais a quem reclamar no futuro se for condenado. Então, o que antes era um privilégio, deixou de ser um privilégio, o que faz, então, com que os deputados queiram rever o foro privilegiado. Essa briga pode continuar. O Supremo tomou essa decisão e agora há movimentos ali na Câmara para estabelecer um projeto de lei que altere essa questão do foro por prerrogativa de função. Mas neste momento, e no caso específico de Chiquinho Brazão, o que está valendo, o que vai valer, é a decisão que formou já a maioria de que, mesmo ele perdendo o mandato, esse julgamento continua no Supremo Tribunal Federal. A gente vai continuar acompanhando esses e outros assuntos para trazer para você sempre a melhor análise, a melhor informação. Aqui hoje a gente se despede, sempre agradecendo a sua audiência, desejando a você um excelente fim de semana e deixando aquele convite importante sempre para nós. Se você gostou, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com e se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Até a próxima.